Eu sou o pastor Aranilton Félix, mais conhecido como Pastor Babão. Em 1988 fui preso por um crime que não cometi. Saí da cadeia, entrei na torcida organizada do Palmeiras. Fui convidado para ir para a igreja através das orações da Dona Odete e da irmã Roseli. Em 1994, aceitei a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da minha vida. E logo em seguida, fui para a obra missionária dentro da casa de detenção do Carandiru durante muitos anos. Depois veio o meu casamento, mas tentaram acabar com o nosso sonho. Disseram para a Jana que ela não poderia engravidar. Mas Deus foi fiel. E em 2015, nasce um milagre, um anjo em nossas vidas. Veio o nosso filho, Gabriel. E agora, em 2019, apresento para vocês novo projeto. Faça parte, curta e compartilhe o programa Cristo, Eu e Você. Cristo, Eu e Você. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Aqui quem vos fala é o pastor Aranilton Félix, mais conhecido como Pastor Babão. E se inicia mais um programa, Cristo, Eu e Você. Cristo, eu e você aí do outro lado, em qualquer lugar do Brasil, do mundo. Talvez você está perguntando aí, nossa, que visual louco é esse do pastor Babão? Olha o cabelo do pastor como cresceu e esse óculos, que loucura, loucura, loucura. Não, meu querido, nada disso. Meu cabelo não cresceu e esse óculos também, ele é meu. Mas eu quis aqui num visual diferente para nós entrar no tema de hoje do programa Cristo, Eu e Você, com o pastor Babão, né? Hoje eu estou com um visual diferente e o tema de hoje é: a religiosidade mata. O religioso, ele não está fora na igreja. Talvez ele está aí do teu lado, sentado com você, à tua direita, à tua esquerda, ou talvez ele está lá no púlpito pregando. Nós vamos saber como detectar esse religioso. Maluco, a religiosidade mata. E a minha aparência não te dá o direito de me julgar. Sabe por quê? Porque um dia, sabe que Samuel falou? Ele escolheu Abinadab, Eliabe e Samar. Sabe que Deus falou para Samuel? Samuel, você vê a aparência, mas eu vejo o coração. O religioso, ele vê os seus erros, o seu pecado e a sua aparência. Mas o religioso, ele não conhece o teu coração. Porém, Jesus conhece o teu coração. Você acha que tudo isso aqui define para você me julgar? Falar que eu não sou um servo de Deus, que eu não sou um cristão, que eu tenho que mudar minha vida para ter intimidade com Deus? O religioso fala isso. Não, esse cabelo não é de Deus, esse óculos não é de Deus. Então, beleza, vamos mudar. Opa, beleza? Então, vamos lá. Talvez agora. Opa, ficou melhorzinho. O religioso vai falar bem assim, melhorou um pouco. Com aquele cabelo, agora ele cortou o cabelo, agora ele tá melhor.
Mas essa touca, a touca não define a minha intimidade com Deus. Samuel, você vê a aparência, eu vejo o coração. Cuidado, Samuel. Você vê a touca, você vê o cabelo, você vê o óculos. Mas o meu coração, quem vê é Cristo. Aí, pô, tirei, me dei. Vamos lá, caraca, mano. Opa! Melhorou. Nossa, aquele cabelo, né? Aquele cabelo não é de crente, não. Aquela touca não é de crente. Ah, agora tá melhorzinho. Deus tá fazendo a obra, hein? Entrou aqui com aquele cabelão, com aquela touca. Agora já tá de boné, Deus tá fazendo a obra, né? Opa, vamos lá. Tira o boné. Pentei o meu cabelo. Bonitinho. Aparência de crente. Sabe? Isso é triste que nós estamos vivendo ultimamente. Dentro das instituições religiosas, cara. As pessoas têm visto a aparência do ser humano. O cara que vem de lá de fora, muitas vezes, ele é discriminado aqui dentro. E ele é discriminado por aqueles que um dia estavam lá fora e que agora está aqui dentro, cara. E que julga pela aparência. Julga pelo erro que a pessoa errou, que a pessoa pisou na bola. Então hoje, cara, eu não tô aqui, cara, para alisar pecado. Pecado é pecado. Errou, cara. Entendeu? Exortar, mas em amor. Pecou, Deus não é a favor do pecado. Entendeu? O pecado nos leva à morte espiritual. O pecado nos leva também à morte carnal. Pecado é pecado. Mas o que me deixa triste ultimamente é que os religiosos, eles estão matando as pessoas dentro das igrejas por causa da aparência, da posição social, sabe? Por N motivos religiosos estão dentro da igreja, cara. Sabe como que você detecta um religioso? O religioso, ele é aquele cara que fica na igreja 24 horas por dia. Arruma cadeira, participa de evento, contrata pastor, contrata cantor, aquele cara que toma conta do som, aquela mulher que toma conta de tudo, dos eventos das crianças, dos eventos de rua. O religioso está 24 horas dentro da igreja, dentro das paredes, mas não tem 5 minutos para ler a palavra de Deus dentro da igreja. O religioso, ele cuida de tudo dentro da igreja, mas não cuida dos seus familiares, não cuida da sua família. Mas quando ele chega na igreja, ele é um santão. Ele é aquele cara que faz tudo, é aquela mulher que faz tudo. Ah, eu cuido, eu sou diácono, eu sou presbítero, eu sou do departamento de áudio, eu sou do departamento de marketing, eu fico na escala do hall de visita, eu também coloco água para o pastor, eu chego, o culto é às 6, eu chego às 5. Mas em casa você não tem tempo para dar um beijo na sua mãe, no seu pai, no seu irmão. Talvez você, religioso ou religiosa, você deixa sua esposa sozinha dentro de casa. Religioso, você deixa o seu esposo sozinho. E você vai cuidar do quê? Da igreja. Mas você não vai cuidar das coisas de Cristo. Amai a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. O teu próximo é a tua família, religioso. Você só tem aparência de crente, mas você está longe de Deus, sabe? Eu tenho alguns tópicos aqui que eu marquei. O religioso, ele critica a vida de todo mundo, cara. Ele critica o cabelo, ele critica a roupa. O religioso, ele fala mal daquela mulher que se veste
bonita, daquela mulher que não tem condições de se vestir. Se está bonita demais, ele fala mal, ela fala mal. Se não tem condições, se é uma pessoa mais humilde, também fala mal. O religioso, ele não tem misericórdia das vidas. O religioso, ele tem uma aparência. Você quer detectar um religioso? Ele sempre fala assim: tá amarrado. Ô irmão, você tem que vigiar. Ô pastor Babão, para ir na Cracolândia, nas cadeias, nos presídios, na Fundação Casa, tem que se preparar, né? Ô religioso, a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá Deus. A minha santidade não está nas minhas vestes. A minha santidade não está no meu cabelo, no meu óculos. A minha santidade está na minha intimidade com Deus e cuidar da Janaína, cuidar do Gabriel, cuidar dos meus netos, cuidar das minhas filhas, cuidar da minha mãe. A minha santidade, ela não está dentro de quatro paredes. A minha santidade, sabe onde que está? No trânsito. Quando o farol vermelho pisca e para, e eu tenho que parar, e você não, religioso. Você passa no farol vermelho. Você xinga a pessoa que está na sua frente no carro, e na igreja você é santo, todo mundo é pecador, todo mundo tem defeito, e você veste uma capa. O religioso, ele vê o erro de todo mundo, mas o dele e da família dele, ele encobre. O religioso, ele vê o pecado no teu filho, irmã. Ele vê o pecado na tua esposa, irmão. Mas ele e ela tá cheio de pecado dentro da casa dele. Tá cheio de pecado na família dele. Mas sabe o que é que ele faz? Ele passa uma borracha e ele faz de conta que ele não vê. O pecado do religioso, sabe qual que é? É somente ver o pecado dos outros e o dele não. Esse é o religioso. Passa a mão. A sua casa é mil maravilha, né? Mas você fala mal dos irmãos. Você sabe como você detecta um religioso, fofoqueiro? Ele pega um erro seu, que você pisou na bola, e você se arrependeu sem querer, e ele chama outra pessoa e ele fala bem assim: ó, eu vou te contar, o pastor Babão fez isso, mas eu vou contar só pra você, e não conta pra ninguém, tá bom? Ó, o pastor Babão fez isso, tá amarrado, ele não é um homem de Deus. O pastor Babão, eu peguei o pastor Babão sentado no meio de uns 10 caras, e ali tinha um monte de garrafa de cerveja. Eu passei de carro e eu vi. E o religioso fala para isso, para não falar para ninguém. Sabe o que aconteceu? A igreja inteira tá sabendo. Mas o religioso, em vez de te chamar para conversar, por que que o pastor Babão estava sentado no meio daquele monte de cara, fumando e tomando cerveja? Se a Bíblia diz que não é para sentar na roda dos escarnecedores, o religioso usa a palavra contra você. Mas sabe o que acontece? Aquele religioso não sabe que ali talvez estaria o irmão do pastor Babão tomando uma cerveja. E que o pastor Babão não via ele há muito tempo. E que encontrou com ele, deu um abraço nele e falou: pô, e aí, tá, pô, que legal te ver, meu irmão, saudade e tal, pô, passa na minha casa, vamos tomar um café, entendeu? Mas o religioso, ele critica sem antes ter conhecimento do que está acontecendo. O religioso faz isso, cara. Ele destrói com as vidas das pessoas, ele não tem misericórdia. A religião matou Jesus. A religião acabou com Jesus. E sabe o que é legal? O religioso, ele fica 1 hora em frente ao espelho antes do culto. E a religiosa também. Ele arruma o cabelo, ele penteia o cabelo, ele usa perfume,
Ele briga com o marido, ela briga com a esposa, porque essa roupa não tá legal, aquela roupa não tá legal. E o religioso, ele se veste bonito, bonita. Ele chega para a igreja, para todo mundo ver a aparência dele. E você olha para ele, ele não consegue orar 5 minutos. O religioso, ele não consegue ficar parado dentro da igreja ouvindo a palavra de Deus. O religioso, quando ele está na igreja, ele parece o Farol da Barra lá de Salvador. Ele fica assim, ó. E você pensa que ele está prestando atenção na palavra? Mentira. O religioso, ele está olhando para pegar um erro seu dentro da igreja. E depois acaba o culto, ele sai falando: se você viu a roupa daquela irmã? Nossa, eu me visto tão bem. A calça dela é igual a minha. Acho que ela comprou no mesmo lugar. Igreja não é cinema religioso. Você não é radar para ficar cuidando das vidas das pessoas dentro da igreja e depois falando mal, porque você não dá exemplo. Como que tá dentro da tua casa? Como que tá no teu emprego? Eu já vi tantas pessoas falar bem assim: nossa, você é crente? Você é crente? Desse jeito? O religioso, ele quer ser bajulado. O religioso, ele quer a glória para ele. Ele é sempre aquele santo. Ele nunca erra. Cuidado com esse tipo de pessoa. Cuidado. Eu, babão, eu tenho uma dificuldade com pessoas que é muito santo. Porque roupa não vai definir a intimidade que a pessoa tem com Deus. Cabelo não vai definir, velho, a intimidade. Então, você julga as pessoas pelo erro que ela fez. E você não tem misericórdia dela, religioso. E você não chama ela para conversar. E você não abraça, e você não tenta ajudar ela a sair desse pecado. Em vez de você ajudar ela a sair do pecado, você afunda mais ela no pecado religioso. Exortar em amor. Eu vou te falar para você uma história aqui, religioso, porque não pode ficar no programa Cristo, eu e você, nós não podemos ficar só em palavras, ok? Nós temos que ler a Bíblia. E a Bíblia diz assim, olha só, João capítulo 8. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando esta pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo, visto que continuava a interrogá-lo. Ele se levantou e lhe disse: se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. O que os ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelo mais velho. Jesus ficou só com a mulher em pé dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou. Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Olha aí, deixa eu te falar algo. Sabe o que diz a Bíblia aqui, cara? Cristo, eu e você. Cristo, eu e você.
Olha aí, vamos lá de novo. Jesus desce dos Montes das Oliveiras. Os mestres da lei, os fariseus, doutores, os que se achavam santos. Jesus está sentado ensinando a palavra dele, maravilhosamente, todo mundo ali na expectativa, recebendo. Aí vem os religiosos, os doutores da lei, os bonitinhos. E eles trazem uma mulher que foi pega em adultério. E quando Jesus está sentado ali ensinando, os religiosos chegam com aquela mulher. E na hora que chegam, eles mostram para Jesus e falam, olha aí, Jesus. Mas não falaram bem assim, olha aí, Jesus. Os religiosos falaram, mestre. Se detecta um religioso, muitas vezes também pelo jeito de falar. Eu, pastor Babão, eu gosto muito de falar na gíria, que eu venho do gueto, eu venho da periferia, né? Então, eu estou no meio ali da garotada, né? Dos jovens, eu estou na faculdade, eu estou no meio dos jovens, na Fundação Casa, nas FEBEM, eu estou nos presídios, nas Cracolândia, eu estou nos estádios de futebol, entendeu? Eu estou em tantos lugares, então eu tenho a facilidade da linguagem do jovem, né? E eu falo um pouco na gíria, não porque eu gosto, mas porque Deus me usa desse jeito. E também eu gosto, é legal. Firmeza, mano, tudo nosso, é nós. Mas aí, trouxeram aquela mulher que foi pegando adultério. Aquela mulher estava morrendo de medo, eu vou morrer. Eu errei, eu pisei na bola, e agora? E quando eles trazem na presença de Jesus, eles chamam Jesus de mestre. Mestre! Esta mulher foi pega em adultério. E na lei de Moisés nos diz para nós apedrejar, para nós matar. E o que o Senhor diz? Eles não fizeram isso porque eles queriam que aquela mulher fosse morta. Eles queriam colocar Jesus à prova. O fariseu é desse jeito. O religioso, ele é desse jeito. Ele sempre acha um pretexto dentro da Bíblia para mostrar que ele é santo e que o outro está errado. E ele não tem misericórdia. E ele não ama. E ele condena o religioso. O religioso condena. Mas a Bíblia diz que Jesus estava sentado. E de repente Jesus pega ali uma pedra, um graveto, eu não sei o que é. E eles estavam esperando a resposta de Jesus. Matem ela, matem ela, matem ela. Todos com a pedra na mão. Mas a misericórdia de Deus, a misericórdia de Cristo é maior do que a sua condenação. A misericórdia de Cristo, ela é mais poderosa do que o teu julgamento, que com a tua língua mata as vidas dentro das igrejas, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. O seu exemplo de cristianismo é um exemplo falido, porque dentro da igreja você é um religioso, mas lá fora, no meio da sua casa, dos seus queridos, você maltrata o seu pai, a sua mãe, os seus filhos, você engana as pessoas. Você sabe que tem pecado dentro da tua casa, é religioso, mas você não se incomoda, mas você se incomoda com o pecado que está na casa do irmão, você sabe que tem pecado nos teus filhos, na tua família, mas o pecado do irmão, você condena, você quer matar ele, mas Jesus não fez como você, religioso. Sabe o que Jesus fez? Jesus, ele abaixou enquanto todos queriam matar. Eu, pastor Babão Aranilto Félix, do programa Cristo, eu e você. Jesus começa a escrever no chão. E Jesus escreve ali. E de repente, eu imagino que todos aqueles ali, Jesus estava escrevendo assim: eu amo essa mulher, eu amo essa mulher. Ei, pecador, ei, você que está nas drogas, você que está na depressão, na angústia,
Você que está aí com um filho condenado nas prisões. Você que está na sua cobertura, com síndrome do pânico. Você que está no teu condomínio fechado, com depressão, com ansiedade. E muitos estão criticando, muitos estão falando mal de você, muitos estão te condenando. Eu quero falar algo para você. Jesus escreve no chão, naquele dia, e Jesus fala para você hoje: eu te amo, filho. Eu te amo, eu te amo. Os amigos de Jó falavam mal de Jó e Jesus estava trabalhando para mudar a história de Jó. Eu bem sei que os seus planos jamais serão frustrados. E Jesus escreve ali. E aí Jesus pergunta para os religiosos: quem de vocês não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aleluia! Raia antui, candarabai, choromantui, decai. Ei, religioso, só você que não tem pecado. Religiosa, só você que não tem pecado. Você julga a aparência do irmão que tem um alargador, que tem uma tatuagem, que usa o cabelo black power, que usa o cabelo raspado. Religioso. Eu quero te dizer algo: o seu terno não vai te fazer mais santo. Ei, irmã religiosa, o seu cabelo comprido não vai te fazer mais santa. Sabe o que eu vejo? Nós temos que respeitar a intimidade das pessoas com Cristo. Eu conheço pessoas que Deus falou no profundo com ela, para ela usar só terno. Uma intimidade entre ela e Deus. Eu não posso julgar essa pessoa porque ela usa terno, porque ela tem uma intimidade com Deus. Eu não posso julgar essa mulher que tem um cabelo comprido e que usa saia, porque eu tenho irmãs que elas falaram para mim: pastor Babão, a partir do dia que eu me converti, Deus falou para mim usar só saia. Aleluia! Agora a religiosa tem uma saia que é apertada, mais apertada do que, sei lá, cabelo comprido, a língua grande. Um dia perguntaram para mim, falaram: ih, pastor Babão, você fala muito na gíria, maluco. Pode falar na gíria? Eu parei, pensei, e Deus me deu uma resposta. Falei: aí, mano, barato é o seguinte, certo, doida? Pode falar na gíria assim. Aí, aqui do meu lado tá minha esposa, tá o meu filho, certo? Lado a lado, nós somos juntos. Amo a minha esposa, cuido da minha esposa, cuido do meu filho, cuido da minha família. Minha vida tem santidade, não roubo, não mato, não adultério, entendeu? Não prejudica a vida de ninguém, certo, doida? Ela: ih, mano, você é muito louco. Mas aí, deixa eu falar, eu conheço vários de terno e gravata nos púlpitos da igreja, adulterando, mentindo, roubando, enganando. Não é um terno e uma gravata que vai me definir se eu sou santo ou não. É o meu relacionamento, primeiro a Deus e o meu próximo como a ti mesmo. Sabe? As pessoas acham que a aparência é motivo de santidade. Ei, Babão, tira a barba. Não tira. Se barba fosse pecado, Deus não tinha feito aqui de baixo para me ver toda hora. Sabe? Religioso. A Bíblia diz que Jesus estava ali escrevendo. E na hora que Jesus estava escrevendo, aleluia, glória a Deus. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Foi saindo um, outro. Sabe quem ficou? A mulher e Jesus. O religioso pode te acusar, pode tentar te matar através da língua. O religioso pode te defamar. Mas eu quero te falar um negócio. Quando você tem intimidade com Jesus, o seu final é só você e Jesus. Todos foram embora. Aquela mulher foi privilegiada.
uma pecadora privilegiada. Só ficou ela e papai. Aleluia! O religioso fica no meio da fofoca. O religioso fica ligando para um e para outro, fica falando para todo mundo de você. Mas o seu final é você e Jesus. E aí sabe como que acaba o seu final? Jesus falou bem assim para ela: aonde estão os teus acusadores? Ela olhou, cadê? Jogaram as pedras. Religioso, mentiroso, anda com pedra para te jogar. Mas quando Jesus está com você, ele lança as pedras e ele sai da tua vida. Ei, não se preocupa se teve pessoas que saíram da tua vida. Não foi que elas saíram, foi que Deus permitiu elas soltar a pedra, ir embora e nunca mais voltar, porque Deus vai colocar pessoas novas na tua vida. Jesus vira para a mulher e fala bem assim: mulher, onde estão teus acusadores? Ela olhou, foram embora. Jesus vira para ela e fala bem assim: vai, filha, não peque mais. Olha só, Jesus é aquele que chama, que tem uma intimidade com o pecador, em vez de ele condenar, em vez de ele matar, em vez de ele destruir, Jesus fala bem assim: vai e não peques mais. Aonde estão os que te acusam? Nem eu. Ei, e para finalizar, eu quero voltar aqui com o meu visual Black Power. O religioso talvez não acredite. Mas eu quero ler aqui para você, para nós finalizarmos esse vídeo, a palavra de Deus que está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 26. Aí, o meu visual não define o que você pensa de mim. O meu visual não te dá direito de você me julgar. Talvez um erro que eu cometi não te dá direito de você me condenar. Talvez um erro que você cometeu aí, meu irmão, minha irmã, o religioso quer te condenar. Mas Jesus te ama. E o verdadeiro, sabe? Religioso, ele é crítico. Ele não atura o pecado do irmão, mas ele atura o pecado do seu esposo, da sua casa, da sua família e o pecado dele. O religioso não atura o pecado dos outros, mas o dele ele atura. E isso aqui não vai definir se você vai me julgar como um cara louco, maluco e que eu preciso cortar o cabelo para mim ser mais crente. Porque a palavra de Deus diz, capítulo 26, se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura, imaculada é esta: cuida dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixam corromper pelo mundo. Sabe qual que é o problema do religioso? Esse aqui, ó. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua. Refreia a sua língua, religioso. Para de ficar falando de todo mundo dentro da igreja. Para de falar. Para de condenar. Ama mais. Abraça mais. Viu, religioso? Para de condenar pela aparência. Isso aqui não te dá o direito de me julgar, não dá o direito de julgar nenhum jovens. Porque a palavra de Deus diz assim: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura, imaculada, é esta: cuida dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. A religião, a verdadeira religião, é cuidar dos órfãos e das viúvas.
Os órfãos são aqueles que estão lá fora, que não conhecem o pai deles. São aqueles que ainda não tiveram intimidade com o seu próprio pai, que é Jesus Cristo. Eles são órfãos. Vamos atrás deles, religiosos. Vai cuidar das viúvas, que não tem mais um marido, que está passando dificuldade com seus filhos. E refreia a sua língua. Sabe? Tá aqui. Eu quero ler para você. Sabe? Aqui. Primeiro, o religioso julga as pessoas pela aparência. Você tenta se conformar com a aparente santidade religiosa, sem deixar de transformar o seu interior. Você tenta, religioso, sabe fazer o quê? Transformar os outros. Mas a sua aparência interior é destruída. Mentiroso, mentirosa. Tem um monte de erro e quer mudar os outros. Religioso, você não pode mudar os outros sem antes você se mudar. Você é crítico religioso. Você, sabe, fala mal de todas as vidas, de todo mundo. Mas você não cuida da sua vida. Religioso não atura o pecado dos outros, mas é tolerante com o seu e da sua família. Religioso faz tudo na igreja e nada para a família. O religioso fica horas no espelho para mostrar sua aparência na igreja e na hora de orar não tem 5 minutos com Deus. Beleza, religioso? O religioso fala mal, não tem misericórdia, tem aparência de crente, ataca as pessoas com as suas falsas santidades, não tem misericórdia, fala do erro do irmão para todo, dando um exemplo que ele é santo. E ainda não fala, ainda diz, não fale para ninguém. O religioso quer ser bajulado e quer glória para ele. Mas a única religião verdadeira, imaculada. Opa, cadê meu óculos? Só um minuto. Caiu, voltei. A única religião verdadeira, imaculada. Sabe qual que é? Cuida dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. Mais amor, menos julgamento, menos destruição. Vamos amar menos, vamos amar mais. E vamos cuidar mais. Não adianta você ficar 24 por 48 horas dentro da igreja se você não ama. A Bíblia diz que Deus é amor. Amai a Deus sobre todas as coisas. E o teu próximo como a ti mesmo. Sabe o que você ama, religioso? O teu ministério, a placa da tua igreja. Ame a Cristo, você aprenderá a amar as pessoas. Se ele errou, se ele pecou, chama ele. Não expõe o pecado dele. Não expõe o pecado dela. Quem é você? Jesus não expôs o pecado daquela mulher. Sabe quem foi que expôs o pecado daquela mulher para todo mundo? Os religiosos. Eles falaram que ela foi pega em adultério. Em nenhum momento Jesus falou nada. Sabe o que Jesus fez? Jesus abaixou e perguntou para ela: aonde estão os teus acusadores? Vai, filha, não peques mais, nem eu te condeno. Jesus é amor. Chama, conversa, exorta, explica e ama. Não mate, não destrua a vida. Porque se um dia ela errou, ela tem um juiz, Jesus Cristo, um advogado, Jesus Cristo, para resolver a situação dela. Você não é juiz. O seu papel é de amar e mostrar o erro dela. Beleza, religioso? É nós.
Terminando aqui mais um programa Cristo, eu e você aí do outro lado. Hoje com o tema Detecte se você é um religioso, beleza? Veja aí se você faz parte da religião, se você faz parte de Cristo. E dá um like, escreva embaixo, deixe seu comentário, fala com nós. Programa Cristo, eu e você, Pastor Babão, e vem muitas novidades aí. O programa no canal do Pastor Babão está só começando. Cristo, eu e você. E hoje foi com visual totalmente diferente. A minha aparência não te dá o direito de me julgar. Minha aparência não te dá o direito de falar sobre a minha intimidade com Cristo. Beleza, galera? Que Deus abençoe. Você, mãe, que está com filho nas drogas. Você, pai, que está com filho nas drogas, nos presídios, nos hospitais. Você que está aí com depressão, com síndrome do pânico. Você que está angustiado, longe de Cristo, porque alguém falou mal de você. Volta para Jesus, Ele te ama. Aonde estão os teus acusadores? Jesus te ama. Valeu, galera. É mais um programa. Cristo, eu e você. Repete comigo. Cristo, eu e você. Ei, compartilha aí nossos vídeos. Dá um like, beleza? E se inscreve no nosso canal. Cristo, eu e você. É nós, Pastor Babão. Valeu.